Boa noite. Nós vamos hoje fazer uma departamental online. Que isso? É uma reunião que nós, as mulheres da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, fazemos todo mês. Só que esse mês é um pouquinho diferente, né? Porque eu creio que nós estamos todas com saudade umas das outras. Esse mês nós vamos fazer uma departamental por nome de Departamental Quarentena. Então, nós juntamos todos os vídeos, entregamos as tarefas para cada departamento e montamos uma departamental em conjunto. A nossa SAF, ela se divide em 5 departamentos e todas participaram desse momento. E eu gostaria de falar para você que você é bem-vinda em nosso meio. E agradecendo a todos que vão participar dessa departamental, eu gostaria de falar da Marília, que ela é professora de educação física, né? Ela tem sua academia e ela estará como fazendo uns exercícios para nos ajudar nessa quarentena. Também quero agradecer ao Sérgio, né, que foi convidado para fazer um momento de louvor e adoração a Deus nessa departamental. Ao reverendo Gilson, que foi convidado para estar nos dando um estudo sobre o livro da Bíblia chamado Abacuque. Pelo momento que a gente está vivendo, esse livro é bem associado a esse momento. Então nós já queremos agradecer ao reverendo Gilson, agradecer também a Edilene, que ela vai fazer uma gincana, ou vai nos dar umas dicas de como fazer uma gincana na departamental sobre um determinado livro da Bíblia. E também a nutricionista Fabiana, que também vai nos estar dando umas dicas no momento de saúde sobre alimentos legais para a gente estar melhor se alimentando nessa quarentena. E desde já eu agradeço a todas as coordenadoras dos departamentos, agradeço a Suelen que está fazendo esse vídeo, agradeço ao seu esposo também, agradeço a toda a diretoria da SAF, que Deus continue a abençoar cada uma. E o versículo que eu deixo para nós nesse momento é o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então eu gostaria de agradecer a vocês com esse versículo, dizendo para vocês que o nosso trabalho não é vão, que continuemos firmes e fortes fazendo o trabalho de Deus. E aqueles que estão participando conosco, eles também vão ganhar um mimo, porque a SAF gosta de dar mimo para os seus convidados. Então, na oportunidade da gente se encontrar, vocês vão ganhar os mimos por aceitarem o nosso convite. Então, que Deus nos abençoe e que possamos agora participar dessa departamental online quarentena. Abençoadas, estamos em casa, mas nós não podemos parar, né? Então segue alguns alongamentos para vocês se aquecerem e prepararem o corpo para os exercícios que virão, tá bom? 10 segundinhos cada movimento, tá? Só para preparar o corpo para poder começar a mexer, tá? Lá em cima, na frente, puxando o braço de lado, do outro lado também, vai cruzar os dedos, levar lá na nuca, jogar os ombros para trás e esticar bem olhando para cima, tá? Vai na parede, ó, mão na parede, afasta o corpo, joga o bumbum para trás, deixa alongar a coluna, as pernas, com o apoio da parede, puxa a perna lá atrás, puxa a outra, isso, afasta as pernas, mão na cintura, vai fazer um balanceio, ó, para um lado e para o outro, tá? Com as mãos na frente, vai jogar o corpo para um lado e para o outro. Tá? Dá uma relaxadinha no pescoço. Pro outro lado. Então, eu vou fazer 5
exercícios, tá? Cada exercício você vai fazer durante 30 segundos, tá bom? Vou passar bem rapidinho para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, são 5 exercícios, 30 segundos cada. Vocês repetem 3 vezes, tá bom? Primeiro exercício, corridinha, pra frente e pra trás, tá? Ó, pra frente, pra trás. Segundo exercício, agachamento. Desceu, subiu. Imagina que você está sentado numa cadeira e levantando. Senta e levanta, tá? Terceiro exercício, você vai pôr a mão atrás da orelha, cotovelo para trás, leva o joelho alternando no cotovelo, tá? Soltando o ar, alongando o corpo. Quarto exercício, você vai fazer um vai e volta. Estica a perna, desce, vai lá na frente e volta. Subiu, vai lá na frente e volta. Subiu. E o quinto e último exercício, mãozinha na frente, perna afastada, sobe e desce panturrilha, sobe e desce, tá? São esses 5 exercícios: corridinha, agachamento, toque cotovelo no joelho alternado, tá? Vai e volta e a panturrilha, tá bom? Esse é um exercício para quem já faz alguma atividade física. Para iniciante, às vezes, ele é um pouquinho complicado, vai e volta. Muito bem, agora esse vídeo são para iniciantes, tá? Que são mais sedentárias, que não fazem muita atividade física, tá bom? Vocês vão usar um cabinho de vassoura para ajudar nos exercícios, tá? Primeiro exercício, vai fazer a corridinha no lugar mais leve, tá? Pra frente e pra trás, ou pode fazer só no lugar mesmo, tá? O segundo exercício, que é o agachamento, você vai usar o bastão na frente, afastar as pernas, vai descer e vai subir, tá? Olhando sempre pra frente, coluna reta, desceu e subiu. O terceiro exercício, você vai segurar o bastão aqui na sua frente e vai subir o joelho, um de cada vez, um depois do outro, tá? O quarto exercício, ó, vou fazer de lado. Deixou o bastão embaixo, vai descer o bastão, vai subir, joga ele lá em cima. Desce o bastão, sobe, joga ele lá em cima, alongando, tá? E o último exercício é o da panturrilha. Apoia o bastão na frente, sobe e desce. Tá? Esses 5 exercícios eu vou fazer 30 segundinhos, tá? De cada, e repetir eles 3 vezes, tá bom? Oi, irmãs. Então, estamos aqui, né, para fazer nossa departamental, sugerida pela Milka, nossa presidente, de uma maneira diferente esse mês, devido a essa pandemia, né, que está acontecendo no nosso mundo. Para iniciar, eu queria ler 2 versículos com vocês. Ficou para o nosso departamento Mensageiros do Amor fazer o momento Ana. Então, eu vou ler esses 2 versículos. O primeiro se encontra em Salmo 127, versículo 3, que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E o outro versículo se encontra no livro de 1 Pedro 5, versículo 9. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, irmãs, esses 2 versículos nos diz, o primeiro, que a gente tem os filhos, né, que são a herança de Deus. Então, para isso, a gente tem que entregar, tem que orar todos os dias pelos nossos filhos. Espelhar em mulheres, né, de fé que temos na Bíblia, como Joquebede, a mãe de Moisés, a mãe de Sansão, a Ana, né, mãe de Samuel, a Lóide, mãe de Timóteo, e Maria, né, mãe de Jesus, que sempre entregaram seus filhos, sempre oraram e educaram eles no caminho do Senhor.
E para isso eu vou pedir às duas irmãs nossas, a Cristimália e a Cristiane, que façam 2 orações, intercedendo pelos nossos filhos e também pelo nosso país, pelo nosso mundo, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né, com essa pandemia. E o versículo de Pedro, né, que eu li, de 1 Pedro, nos diz, né, que a gente tem que resistir na fé, porque esse sofrimento que nós estamos passando está espalhado pelo mundo inteiro. Então vamos orar, você que está aí na sua casa, ore também, entregue seu filho, entregue esse problema nas mãos do Senhor. Bom, minhas irmãs, vamos estar orando então pelos nossos filhos, né, por esses momentos difíceis que nós temos passado, para que Deus possa abençoá-los, guardá-los, né, e mantê-los firmes nos caminhos do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nesse instante, ó Pai, eu venho colocar a vida de todos os nossos filhos diante do Teu altar de glória. Clamamos ao Senhor a Tua bênção, clamamos ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor cuide da vida de cada um deles, que o Senhor os proteja, que o Senhor dirija os seus passos, ó Pai, que nós não venhamos a perder os nossos filhos nem para o mundo, ó Pai, nem para essa pandemia que nós temos visto, mas que o Senhor proteja, que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor guie os caminhos deles e que o Senhor nos capacite a sermos boas mães, bons pais, ó Pai, na educação dos nossos filhos. Nós entregamos diante do Teu altar de glória e confiamos a vida de cada um deles, Senhor, diante de Ti. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, quero estar pedindo ao Senhor, meu Pai, que continue nos protegendo, nos abençoando, nos guardando com todo o seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus poderoso, porque o Senhor renova suas misericórdias sobre a nossa vida a cada dia. Quero louvar o Senhor, te adorar, te engrandecer e te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor sempre cuidou de nós, nos livrou de todo mal. Cuida, Senhor, grandemente do nosso país, da nossa nação, de todos os países, Senhor, que estão enfrentando essa onda de coronavírus, que o Senhor possa estar derramando suas bênçãos, cuidando de todos, livrando a todos, meu Pai, em especial os enfermeiros, os médicos, todos que trabalham em hospitais, até mesmo as faxineiras, recepcionistas, que estão na linha de frente, meu Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, jogando esse vírus nas profundezas do mar, meu Pai, livrando o teu povo desse temor, desse medo, dessa doença, Senhor. Senhor, agora eu quero pedir ao Senhor pelas mães da SAF, que todas têm seus filhos e temem pela vida deles. Em especial, Senhor, quero estar pedindo por esses filhos de cada mãe, de cada serva do Senhor, cada membro da SAF. Cada filho, meu Pai, de cada uma delas, possa estar sendo protegido e guardado pelo Senhor, meu Pai. Seja qual for o problema de cada um, seja doença, seja enfermidade, seja depressão, seja vício, seja desobediência, seja rebeldia, Senhor, ou seja afastamento da igreja, dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, operando na vida de cada um deles, trazendo eles de volta, curando, se for da vontade do Senhor, cada enfermidade, que o Senhor possa estar trazendo mansidão, Senhor, para os que são rebeldes, que o Senhor possa estar, Senhor, dando do teu poder, dando para eles
a alegria de estar na tua casa, te servindo, Senhor, e te adorando. Que cada um deles possa sentir a tua mão, a tua companhia benfazeja ao lado de cada um deles, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo e que o Senhor, acaba logo com essa quarentena, com esse vírus, para que nós possamos voltar a congregar na tua casa, Senhor. Que já estamos todos com saudades, todos sentindo falta daquele aconchego que é estar na sua casa reunido com os irmãos. Obrigado, Senhor, pelo nosso departamento e por todos os departamentos. Que o Senhor esteja abençoando cada uma que estão na liderança e todos, Senhor, que congrega conosco. Que o Senhor abençoe os pastores, abençoe nosso Brasil, nosso presidente, e que o Senhor nos capacite, nos ensina, Senhor, a provar que a cada dia que a igreja somos nós, que não deixamos morrer essa igreja que existe dentro de nós, meu Pai. Obrigado por tudo. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, ilibado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele exulta com paciência essa triste confissão. Com temor repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos e em conversa com Jesus, provareis a vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Graças e paz às nossas irmãs da SAF. É com muita alegria que vamos cantar duas canções aqui para louvar o nosso Deus. Eu quero agradecer a Nayara pelo convite em poder gravar essas canções e que assim Deus possa abençoar a vida das irmãs. E eu quero apresentar o Lucas para vocês, esse rapaz lindo aqui. Ele vai estar cantando comigo, fazendo esse louvor. Tudo isso para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos cantar?
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem já tem, quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem só tem, quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu falo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Agradecer o convite das irmãs para que estivéssemos meditando na palavra do Senhor com as irmãs nesse momento. E eu quero convidá-las para que abram a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, e nós leremos o capítulo 2, o verso 4, que diz: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque viveu numa época muito semelhante à nossa, uma época muito difícil. O nome Abacuque, segundo os especialistas, vem de uma raiz abaque, que tem o sentido de abraçar, de acolhimento, de socorro. Então, dá-nos a entender que através desta mensagem do profeta Abacuque, Deus estava abraçando o seu povo, Deus estava acolhendo o seu povo num dos momentos mais difíceis. Nós também estamos vivendo um momento muito difícil e por isso a mensagem do profeta Abacuque, ela também vem nos acolher. Através dela Deus nos abraça, Deus nos acolhe. Se as irmãs observarem, o livro começa com alguns questionamentos do profeta Abacuque, os versos 2 a 4, ele levanta alguns questionamentos. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque faz aqui alguns questionamentos e a partir destes questionamentos se estabelece um diálogo entre o profeta e Deus. Deus responde a esses questionamentos a partir do verso 5. Depois, no verso 12, a partir do verso 12, o profeta levanta outros questionamentos, Deus responde no capítulo 2, e no capítulo 3 nós temos a resposta do profeta através de uma oração em forma de canto. 3 lições eu gostaria de destacar sobre o profeta Abacuque nesse instante. A primeira lição é que Deus permite que o mal muitas vezes nos sobrevenha para nos corrigir. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que a nação de Israel está vivendo um dos períodos mais difíceis da nação. A nação de Judá, aliás, está vivendo um dos períodos mais difíceis. E Deus, a lógica seria Deus mandar um grande reavivamento e restaurar este povo. Mas Deus não restaura esse povo através de um grande reavivamento. Pelo contrário, Deus permite que o mal venha sobre esse povo. No verso 6, Deus diz: Eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Deus traria sobre o seu povo os caldeus, e os caldeus levaria Judá para o cativeiro. Mas o cativeiro, apesar de todas as dificuldades que foi, o cativeiro serviu como um momento de reflexão, um momento de correção de vidas. O povo de Deus pôde, de uma vez por todas, abandonar a idolatria, pôde se voltar para o Senhor, para a palavra do Senhor. O povo repensou a sua vida com Deus, a sua vida em família, a sua vida com o próximo. E decisões que estavam sendo proteladas, elas foram de fato tomadas. E o cativeiro babilônico foi um grande remédio para um dos piores males da nação de Judá, que era a idolatria. Então Deus permite muitas vezes que o mal venha, para que nós, de uma vez por todas, tomemos coragem e façamos as decisões que muitas vezes têm sido proteladas. A segunda lição que este livro também nos traz é que o mal está sob o controle de Deus. Deus havia
dito que traria os caldeus levariam o seu povo para o cativeiro. Mas o cativeiro não duraria para sempre. O cativeiro foi estabelecido, teve um tempo estabelecido por Deus, e esse tempo foi de 70 anos. O profeta Jeremias foi levantado por Deus, e Deus, através do profeta, diz que o cativeiro duraria apenas 70 anos. E de fato foi assim. Quando, lá no início do livro de Esdras, nós podemos ver exatamente isso, né? A palavra de Deus nos diz: no primeiro dia, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei na Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E aí vem o decreto de Ciro, permitindo que esse povo voltasse para a sua terra e reconstruísse as suas vidas. Deus permitiu que tudo isso acontecesse conosco. Estamos vivendo dias difíceis, mas tudo isso está debaixo do controle de Deus. Deus sabe o dia em que tudo voltará ao normal. E Deus já determinou este dia. Esta é a grande lição também deste livro. Deus permite que o mal venha, mas Deus tem controle total sobre esse mal, inclusive até o dia que ele vai terminar, dentro dos propósitos eternos de Deus. E a terceira e última lição que eu gostaria de destacar aqui é que, através desse livro, é que esse livro nos desafia, nesses tempos difíceis de coronavírus, em que o mal veio sobre o nosso mundo, veio também sobre nós, a nossa cidade, todos nós, e nós já vimos que esse mal está debaixo do controle de Deus. A terceira e última lição que eu gostaria de destacar é que, através desse livro, esse livro nos desafia a testemunhar a nossa fé. Abacuque expressa essa realidade no capítulo 3, quando ele descreve o que ele está sentindo, o medo da morte, o medo do pavor, da chegada dos caldeus, de tudo que poderia acontecer, e de fato aconteceu. Mas ele termina o capítulo 3 dizendo que mesmo que tudo aquilo acontecesse, e como de fato aconteceu, não houvesse figos, não houvesse oliveiras, não houvessem animais nos pastos, ainda que tudo aquilo viesse como veio mesmo, ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação. Ele diz no verso 19, capítulo 3, 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Portanto, agora é momento de nós testemunharmos a nossa fé. Estamos sendo desafiados a isso. Afinal de contas, nós cremos ou não cremos em Deus? Afinal de contas, nós vivemos ou não vivemos com Deus? Agora, quando nós não podemos nos congregar mais no templo, como é que está a sua vida com a palavra de Deus? Você tem lido mais a Bíblia? Você tem orado ao Senhor? Você tem vivenciado momentos com a sua família? Como é que estão essas coisas? É momento de dar testemunho da nossa fé. E eu quero terminar essa mensagem aqui com uma poesia da Vastir Carvalho, da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Ela disse o seguinte, sobre Abacuque. Ela disse, mesmo que o milho não nos dê pendões, nem mais houver trigo para moer, e se as vagens não tiverem feijões, nem existirem arroz para cozer, mesmo que não haja gado para o corte, nem frango em abundância para comer, mesmo que não se colham frutas doces, e nem haja café para moer, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, confio nesse Deus onipotente. Ele cuida e sustenta cada filho. Ele é grande, é amigo e é amor. Andarei com fé, altaneiramente, como a corça correndo em seu trilho. Que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, cumprindo as decisões das autoridades da saúde. Mas possamos também fazer a nossa parte como crentes em Cristo Jesus, dando o nosso testemunho de que nesses dias de crise, nós somos servos do Senhor. Nós confiamos nesse Deus, que permite que muitas vezes o mal venha,
mas ele tem controle sobre esse mal, e com ele nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, minhas queridas irmãs. É com grande satisfação que eu estou aqui nessa hora, produzindo esse vídeo para que nós pudéssemos ter mais uma parte da nossa departamental. É estranho pra gente, né, fazer essa departamental online, mas é um momento de aprendermos coisas novas, né, e de experimentarmos algumas mudanças, e acredito que vai ser muito bom. Foi-me pedido para fazer uma gincana a respeito do livro de Abacuque, e eu gostaria então de compartilhar com vocês esse momento a respeito desse livro tão maravilhoso e abençoador para as nossas vidas. Quando eu fui estudar a respeito de Abacuque, eu descobri uma coisa muito interessante. Nós estamos agora vivendo essa época de ficarmos afastados, isolados, não podemos nos encontrar, não podemos nos abraçar como era o nosso costume. Mas quando eu procurei a respeito de Abacuque, eu descobri que Abacuque significa abraço. Então que nesse momento você sinta o abraço todo especial do nosso Pai Celeste. E também recebam cada uma de vocês o meu abraço sincero e que Deus nos abençoe. Falando sobre Abacuque, nós descobrimos que ele foi um profeta que viveu nos anos antes do exílio da Babilônia. A Bíblia não nos fala muito a respeito de Abacuque, aliás, quase nada, mas nos fala que ele registrou a sua conversa com Deus. E sabe o que é interessante a respeito dessa conversa? Nos fala que ele falava, Deus ouvia e respondia. E nós não temos nada de informações sobre a vida dele, mas a Bíblia diz que ele era um profeta que se sentia muito indignado com toda a injustiça que ele via acontecendo. E é claro que ele tinha uma relação muito especial com Deus, porque ele falava e Deus respondia diretamente às suas queixas. Então eu gostaria agora que nós pensássemos um pouquinho naquilo que estudamos a respeito do livro de Abacuque, para que nós pudéssemos conseguir aqui ter um momento especial com essa gincana. Vamos lá? Primeira perguntinha, bem básica. Deus falando sobre os caldeus, ele descreveu seus soldados como uma ave que se precipita sobre a sua presa. Sobre qual ave Deus estava falando? Pense, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Essa ave, segundo o versículo 8 do capítulo 1, é a águia. Perguntinha número 2. Onde foi que Deus mandou Abacuque escrever a sua visão? 1, 2, 3, 4, 5. Deus manda Abacuque escrever a sua visão em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Eu nunca me esqueço de que quando eu aprendi sobre isso no IBEL, o nosso professor brincou dizendo que esse foi o primeiro outdoor. As pessoas passavam correndo e conseguiam ler o que estava escrito. Pergunta número 3. Segundo Abacuque, como são os caminhos de Deus? É um versículo bem curtinho, bem simples. Você se lembra? 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 3, versículo 6. Os caminhos de Deus são eternos. Quarta pergunta. No capítulo 1, quando Deus fala sobre o castigo de Judá pelos caldeus, como ele chama esta nação, a nação dos caldeus? Ele dá duas características dessa nação. Quais são? 1, 2, 3, 4, 5. Ele diz que era uma nação amarga e impetuosa. Capítulo 1, versículo 6. A seguir, o profeta intercede por Judá. Qual a característica de Deus que ele exalta nesse versículo? 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: Tu és tão puro de olhos. Tu és tão puro de olhos. Essa é a resposta. Perguntinha de número 6. Onde o profeta disse que ele ficaria para esperar a resposta de Deus à sua queixa? 1, 2, 3, 4, 5. Diz o texto que ele ficaria na torre de vigia sobre a fortaleza. Capítulo 2, versículo 1. Perguntinha de número 7. Com o que Deus compara a boca do arrogante? Vou repetir a pergunta. Com o que Deus compara a boca do arrogante? 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 2, versículo 5. Ele diz que a boca do arrogante é como sepulcro e é como a morte. Pergunta de número 8, perdão. Deus faz uma comparação entre o soberbo e o justo. Sobre o soberbo, ele diz que a sua alma não é reta nele. Mas o que Deus diz sobre o justo? 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 2, versículo 4, um versículo bem conhecido nosso. O justo viverá pela sua fé.
No início da famosa oração de Abacuque, ele pede ao Senhor para fazer algo no decorrer dos anos. O que seria? 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 3, versículo 2. Avivar a sua obra e fazê-la conhecida. Perguntinha final. Apesar das possibilidades, dos problemas descritos na oração de Abacuque, ele se dispõe a se alegrar no Senhor. E ele faz isso dizendo que Deus é o quê para ele? Esse versículo é muito lindo. Você se lembra? 1, 2, 3, 4, 5. Vou ler o versículo, capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Queridas irmãs, são apenas algumas perguntinhas básicas a respeito desse livro, mas eu acredito que se você tirar um tempinho para ler o livro de Abacuque, com certeza você vai aprender muito. Nesses dias em que nós estamos isoladas, muitas vezes nós ficamos tristes, abatidas, muitas vezes algumas pessoas se sentem angustiadas e até com medo. E muitas se sentem sem esperança. Mas eu queria dizer para vocês que Abacuque, quando ele viu toda aquela situação acontecendo, sem frutos na videira, sem mantimentos, as ovelhas sendo arrebatadas do aprisco, e toda aquela situação, ele ainda depositou a sua esperança no Deus que ele servia. E esse é o nosso Deus. E o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que assim como Abacuque, apesar de tudo de ruim que possa estar acontecendo à sua volta, problemas, dificuldades, lutas, não importa. Lembre-se de Abacuque. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, irmãs da SAF, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Fabiana, eu participo do Departamento Luz e trabalho como nutricionista. E hoje vim conversar um pouquinho com vocês sobre alimentação nesse período da quarentena, em que nós estamos em casa. Muitas pessoas têm relatado um aumento da ansiedade, estão de certa forma apreensivas também com tudo isso que está acontecendo, né? E eu tenho escutado muitos relatos de pessoas que têm contado que estão com um pouco mais de apetite, comendo um pouco a mais e que estão tendo preferência e muita vontade de comer alimentos doces. Então eu trouxe para vocês hoje algumas opções mais saudáveis de doces, alimentos mais adocicados que você pode consumir na sua casa, preparar na sua casa, que são opções fáceis de fazer e acessíveis também para caber dentro do nosso orçamento. A primeira opção que eu tenho para falar para vocês é pra gente preparar uma banana com canela no micro-ondas. Gente, é muito fácil de fazer. Sabe aquela banana que às vezes está na fruteira, que já está começando a ficar com aqueles pontinhos pretos, que às vezes ninguém mais quer comer? Esse é o ponto ideal da banana para você fazer essa receita. Você vai picar a banana, colocar um pouquinho de canela em pó, pode adicionar um queijinho ralado também, que fica uma delícia. Leva para o micro-ondas mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Essa banana vai cozinhar e ela vai ficar com um sabor muito adocicado, bem semelhante a um doce de banana mesmo. O queijo vai derreter também, vai ficar um lanchinho ótimo aí para você e matar aquela vontade de um docinho, né? Pode comer à tarde, de sobremesa, em qualquer lanche, que você vai gostar bastante dessa receita, que é super fácil, tá? Uma outra opção também que eu queria trazer para vocês, gente, são os chocolates. Quem não gosta, né, de chocolate? Procurem, gente, no supermercado, opções um pouco mais saudáveis. Um chocolate que não tenha tanto açúcar, que não tenha tanta gordura. Então procurem aquela opção com pelo menos 70% de cacau. Essa informação você lê lá no rótulo, tá? A marca é você que vai escolher. Então, prefira um chocolate mais saudável para você consumir. Isso também vai te saciar a vontade do doce. E chocolates com mais teor de cacau são mais saudáveis também, tá certo? E uma terceira opção também são as frutas desidratadas, né? Quem, por exemplo, não tem aí, talvez na geladeira ou no armário, uma uva passa, que a gente usa tanto nas receitas, né? A uva passa, gente, quando a gente desidrata a fruta, né, ela concentra mais o açúcar que é próprio delas. Então, essa fruta vai ficar com sabor muito adocicado, né, sem nada de adição de açúcar.
Então, quando bater uma vontade de comer algo doce, você pode, por exemplo, pegar uma colher de sopa de uva passa e comer, que passa bastante aquela vontade de um docinho, sabe? E a quarta e última opção que eu tenho para vocês, gente, que as crianças inclusive vão adorar, é um sorvete caseiro de frutas. Sim, a gente pode preparar um sorvete muito saudável em casa. Você vai congelar a fruta, pode ser a banana, pode ser o morango, pode ser a manga, a fruta que você achar que combine. Congela a fruta e depois você tira do congelador e vai bater com iogurte natural. E pode adoçar com um pouquinho de mel ou adoçante, se você for diabético, tá? Então fica uma preparação super gostosa, refrescante, as crianças costumam gostar bastante e você pode fazer aí facilmente na sua casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, façam em casa, esse é um momento da gente estar mais perto dos nossos, né? Com as crianças, com os filhos e tentem fazer receitas com eles também, isso é uma coisa bem gostosa da gente praticar nesses dias aí que a gente está mais em casa. E eu espero que o nosso próximo encontro seja presencial, né, irmãs? Que é muito mais gostoso, com certeza. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.